Opa, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like se você gostar desse conteúdo e assim que o canal estiver monetizado novamente, vai aparecer o botão hypar aí, tá? No momento ele está indisponível. Mas assim que ele aparecer, se você quiser ajudar o canal a crescer, por favor, aperte o botão hypar. Desejar agradeço a toda a comunidade aqui que me acompanha. Meu muito obrigado. Pessoal, eu resolvi nesse vídeo aqui tentar trazer uma reflexão e ver o que vocês pensam a respeito desse assunto aqui. Porque eu fiquei pensando, cara, eu cheguei a uma conclusão, claro, uma coisa bem paralela, tá? Que talvez o maior problema aí do programa ele não seja o elenco, e não seja a audiência, e não seja nem o Hassum. Talvez, cara, o maior problema seja exatamente uma coisa que parecia impossível até pouco tempo, tá? Mas talvez aí grande parte do problema seja o Boninho. Eu convido vocês a fazer essa reflexão, não precisem me atacar pedra, pode botar aí embaixo se você discordar aí, bote seu ponto de vista. Aqui é um canal liberado, eu não cobro nem respeito, quem dirá tolir a opinião dos outros. Mas enfim, o que eu penso, cara, durante muitos anos aí o Boninho foi vendido como uma espécie de gênio absoluto do reality, eu mesmo, tá? Eu mesmo tinha essa concepção dele. Porque ele parecia ser um cara que entendia o público, ele deu muita bola fora no BBB, mas lá ele mais acertou do que errou. Vocês veem até hoje ele na casa, ele consegue provocar assunto. Vocês viram em vários BBBs que ele conseguiu tanto acertar na dinâmica que o pessoal todo mundo em geral comentava. E ele conseguia aí administrar paredão, as brigas, memes também, né, fizeram parte dele ali, ele pegou essa onda aí, né, o início dessa onda. Cancelamento, que foi uma coisa que ele também soube aí administrar. E, cara, torcida também. Só que dessa vez, cara, parece que ele criou o programa e, tipo, deixou a internet meio que obsoleta, entendeu? Tipo, ele não conseguiu fazer com que a internet, ele não fez questão que a internet abraçasse a ideia. E isso, cara, eu acredito que seja o mais grave, porque o reality shows, em geral, hoje, cara, eles não vivem de televisão, tá? O reality show, ele vive de corte, narrativa, fandom. As redes sociais são os termômetros do reality. Twitter, TikTok, Instagram. E isso aí tudo é gerenciado, cara, é distribuído por ADMs. ADMs fazem multirão, por exemplo. E ADM também tem a capacidade de fazer qualquer frase virar um troço assim absurdo. Claro, se tiver uma torcida e bolha conquistada já, né? Que também é trabalho do ADM. Muitos vão dizer, mas o Dudu Camargo ganhou a Fazenda sem ADM, sem nada. Pessoal, o Dudu Camargo é um caso à parte. Talvez seja a exceção que confirme a regra. E a Casa do Patrão, ela não conseguiu criar isso, tá? O programa ele parece simplesmente vazio de repercussão. E cara, quando o programa desceu ladeira abaixo, agora tá tentando se reerguer, mas enfim, quando um programa em geral ele desce ladeira abaixo, o apresentador é o escudo. Porque cara, vamos tirar a má vontade, tá? Eu peço para vocês tirarem um pouco da má vontade que até às vezes eu tenho. Você percebe, né? Claramente que ele tá tentando, né? E isso parece bem curioso, cara, porque não parece que ele tá cagando pra situação. Não parece alguém que veio aqui apresentar pelo dinheiro e tipo ligou o piloto automático e foda-se. Muito pelo contrário, cara. O Hassum parece genuinamente preocupado em fazer dar certo. Só que ao mesmo tempo que ele tenta fazer dar certo, ele transparece completamente que está perdido. E nós aqui, espectadores e a internet em geral, percebeu isso aí. As pessoas começaram a notar um apresentador inseguro, desconfortável, às vezes até meio abatido, né, cara? Como se estivesse ele tentando encontrar um tom que o programa é engessado, não deixa ele encontrar. E aí começa todo aquele falatório, né, pessoal? O Hassum não serve para reality, ele é bonzinho demais, ele não tem energia, ele fala demais, sabe? Os contraditórios, né? Ele parece desanimado. Só que eu acho, cara, que a coisa é um pouco mais grave que isso. Porque se você parar um pouco para pensar, cara, vai perceber que o problema não é o Hassum, e sim o programa. Parece que o programa inteiro não encontrou uma identidade, cara, e isso talvez esteja ligado, hein, tá? A essa falta de repercussão na internet, e isso aí, cara, tá engolindo ele, principalmente no ao vivo, cara. Inclusive, eu vi alguns comentaristas de reality falando, né, que o pessoal começou a perceber nos bastidores, parecem mais interessantes que o próprio programa. Tipo, eles tiveram essa percepção, eles tentaram por um tempo extrair conteúdo do bastidor e não do programa em si. Porque, assim, ó, quando a gente extrai conteúdo, pessoal, a gente leva em conta o interesse, tá? Nenhum produtor de conteúdo, quem produz conteúdo, vai fazer um conteúdo que ele saiba que vai ter 100 visualizações. Então eles chegaram à conclusão que tem gente muito mais curiosa para entender a relação entre o Boninho e o Hassum, por exemplo, do que para acompanhar os participantes. E vocês viram ao vivo ontem, né? Realmente um dos pontos altos da eliminação foi a mijada que o Hassum levou do Boninho, que para mim foi premeditada, tá? Para mim aquela mijada ali foi programada. Dentre esses comentaristas, cara, surgiu aí
é uma percepção, tá? Que o Hassum talvez esteja bem limitado ali dentro, né? Como se ele quisesse uma liberdade maior, um jeito mais natural de conduzir ali, mas que o formato fosse extremamente controlado. Cara, uma coisa não dá para negar. Os realities do Boninho são extremamente controlados. Acho que, de certa forma, também é bom ser extremamente controlado, porque os 2 últimos BBBs aí não foi o Boninho, vocês viram o que aconteceu. Só que isso, cara, começou a gerar aí uma sensação muito específica no público, tá? Que é o desgaste. O Hassum começou aí a passar uma energia de alguém sugado pelo programa. E isso aí bate com outra comparação pesada que começaram a fazer, né? Que é o André Marques no limite. Não sei se vocês estão ligados. Muitos comentaristas aí lembraram de sensação estranha, né? Do apresentador travado, sem energia, quase aí como se estivesse tentando sobreviver dentro de um formato que já nasce engessado, porque os programas, e o limite é do Boninho, tá? Ele nasce engessado. E dentro dessa percepção veio essa pergunta e eu me fiz essa pergunta, tá? Será que o problema desse reality, por ser um formato novo, não é o Boninho? A primeira coisa que eu acho que o Boninho fez errado, cara, e que arrebentou o programa foi, ter travado, eu já falei isso aqui, ter travado os ADMs, tá? O Boninho, acredito que tenha visto o que aconteceu esse ano, comprou uma guerra contra a ADM, tá? Eliminou todos por completo, colocou a repercussão da internet na mão dos próprios participantes e controlado por um programa. Sendo que o ADM, cara, é responsável por torcida. Então o programa não tem como fazer uma torcida organizada para um ou para outro específico, não tem como. E se isso acontecesse, seria facilmente manipulável. Então eu acho que a primeira cagada foi essa. Eu sei, tem gente que preferiu sem ADM, porque o programa ficou melhor, mas é que o pessoal tem a percepção desse BBB. A maioria, tá? Tem gente que não gosta da ADM mesmo e pronto, tá? Só que assim, ó, tem que se lembrar que a ADM é o que cria corte, é o que espalha narrativa, infla a torcida, fazem participante medíocre parecer gigante, e isso seria excelente nesse programa, porque o que mais tem lá dentro é participante medíocre, e principalmente, cara, eles criam guerra entre torcida na internet. Eu não estou falando se você gosta ou não, tá? Eu estou falando do ponto de vista para o programa estourar. Eu estou falando único e exclusivamente do programa. A Casa do Patrão passa hoje, cara, uma sensação de programa ali morto digitalmente. Agora tá dando até uma aquecida, mas ficou 3 semanas completamente morto. Sabe? Tu entrava na rede e parecia que faltava tudo, cara. Não tinha nada, tá? Não tinha um ecossistema ali. Não tinha um caos instaurado entre torcida. Enfim, pessoal, não tem uma obsessão coletiva que é o que movimenta um reality show. Outra decisão que eu achei maravilhosa no contexto, mas que hoje se prova é fraca, é só ter anônimos, pessoal. Mas calma, antes de me jogarem pedra, calma que eu vou explicar. Um reality show raiz, pessoal, que vocês falam, que eu comento, é um reality show que foi ali até, sei lá, 2010, 2012, 2014... Enfim, quando não tinha internet forte. Porque o que acontecia? Anônimos entravam para virarem famosos. Eles não entravam para fazer trabalho publicitário depois. Entende? Não tinha essa engenharia da internet. A única coisa que importava era o prêmio. Tanto é que realities antigos ou o pessoal ganhou o prêmio ou o pessoal virou atriz, virou ator ou sumiu. Não tinha a opção de virar digital influencer. Só que hoje, cara, o público cansa de começar um reality anônimo do zero. Por quê? Porque hoje os participantes eles têm a percepção de que eles não entram no reality para ganhar o prêmio, eles entram no reality para ficar famoso e conseguir trabalhar aqui fora. O que é uma percepção completamente burra. Peguem o maior reality do Brasil, que quer não, ainda é o BBB. Esse ano, que foi uma forçação de barra para a maluca lá ganhar, ela conseguiu, embora a torcida dizia, aí que eu digo, ó, que a torcida infla as coisas, que ela teria 250 trabalho publicitário, ela conseguiu nem meia dúzia de trabalho publicitário. O terceiro lugar que estava colado nela e que é o que mais tem seguidores nas redes, que é diferente de anônimo, ele não era anônimo, conseguiu nem 2, 3 trabalhos. Eu só me lembro de um trabalho dele, junto com a campeã ainda. E a segundo colocado, que disseram que ia ser um fenômeno, estava fazendo live no TikTok. Não teve projeção. Isso é uma ilusão que os participantes criaram, achando que tudo entrou no programa, virou famoso. Eu vou conseguir N seguidores e vou estourar. Cara, só consegue estourar aqui fora quem já tem o case completo. Tipo, Jordana. Jordana tem um case completo, vai fazer trabalho publicitário aqui fora. Quem mais fez trabalho publicitário foi exatamente o case completo do reality, que foi o Jonas. Se tu não tem um case, pessoal, se tu não tem aí o cartão,
né, de visita, tu não vai fazer. Forçaram um monte de gente dessa edição, disseram que todo mundo ia sair maluco do BBB, no caso ia sair com dinheiro. Ninguém saiu. Saiu a campeã porque foi forçada e fez muito menos, mas muito menos que o Jonas, mas não chega nem perto, né? A Samira fez merchan das coisas programadas, a Chayane fez merchan das marcas programadas, mas não sai assim. Vocês vão contar nos dedos, cara. Uma Juliette, que foi outro contexto, outro parâmetro, também já baixou, aí tu vai dizer assim, não, mas tem 28 milhões de seguidores. Sim, mas baixou. Vocês vão encontrar uma Bia do Brás, que é outro contexto também. Mas enfim, cara, vocês não vão encontrar alguém que simplesmente entrou no programa, ficou lá uma semana, estourou e acabou. Então o participante anônimo entra com essa besteira, cara. Isso é uma besteira, tá? De achar que vai ficar milionário porque apareceu na televisão. Tanto é que teve a conversa lá, né, da Nikita com o João, dizendo que iam fazer mais de 2 milhões aqui fora. Isso aí não está nem perto de ser real, mas não vão fazer nada. Então eu acho que hoje o público, cara, ele quer que um reality já tenha, assim, alguém conhecido minimamente, nem que seja assim uma subcelebridade bosta, sabe? Que tenha uma história, sabe? Uma polêmica, qualquer coisa, mas que tenha alguma história, enfim. A Fazenda, por exemplo, é assim. Entende? Eu acho que esse público moderno, esse pessoal que começou a assistir reality agora por último, ele não quer mais descobrir pessoas, tá? Eu acho que o público tá mais de querer comprovar o que ele pensa ou não das pessoas que ele já conhece. Confirmar, assim, impressões. Para simplificar, ele quer amar alguém que ele ama, ele quer odiar alguém que ele já odeia, e quer, tipo assim, acompanhar de repente uma fofoca estourada aqui fora que entrou num reality. E a Casa do Patrão colocou um monte de desconhecido, como vocês sabem, tá dentro de um formato que já não tá gerando narrativa forte. E o resultado, cara, é que o público não cria vínculo. Tu não consegue criar vínculo com ninguém na tua casa. Aí não tem vínculo, não tem torcida. E, cara, aqui entra um ponto. Se não tem torcida, não tem reality. Agora, sobre o Hassum levando pancada sozinho, cara, isso talvez seja a parte mais injusta dessa história toda, tá? Porque hoje o rosto do fracasso virou ele. Só que quanto mais eu olho, cara, mais ali parece que ele foi jogado numa estrutura problemática em geral. Você percebe isso aí até no jeito de falar dele. Tem hora que ele quase parece pedir compreensão para o público, cara, como se dissesse, eu tô aprendendo, eu tô tentando, isso é diferente do que eu imaginava. E isso, cara, no reality não existe, cara. Apresentador de reality normalmente vem de autoridade, tá? Controle, segurança, o cara se impõe. Ao menos era para se impor, né? E o Hassum vem de vulnerabilidade. E talvez, cara, seja isso que tornou isso aí tudo tão estranho. Porque o público, ao invés de enxergar ali um comandante do jogo, um comandante do programa, começou a enxergar um cara tentando sobreviver ao vivo ali, com certas coisas até patéticas, né, cara? Então, cara, no meu ponto de vista, talvez, tá? Eu quero a opinião de vocês, mas talvez a Casa do Patrão tenha exposto aí uma coisa que ninguém imaginava mais ver, tá? Um Boninho aí fora de sintonia com a internet atual. E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Porque na época dele, cara, na época dos BBBs raiz, que é que ele tentou aí reproduzir na Casa do Patrão, bastava colocar gente confinada lá e criar dinâmica, tá? Não tinha internet, não tinha torcida, não tinha nada. E a TV dava 48 pontos de audiência. Só para vocês terem uma ideia, a Casa do Patrão deu 4, 5 e 6 quando estava no início estourando. Mas hoje, cara, hoje não funciona assim, tá? Hoje é na internet. Hoje tem que ter ADM, tem que ter torcida. No mínimo torcida, que quem movimenta são os ADMs, a não ser casos específicos como o do Dudu Camargo. Mas aí é como eu disse, pessoal, é caso específico. E quando mais vocês acham que vão achar outro Dudu Camargo? E o Dudu Camargo é famoso, tá? Não é um anônimo, ao menos. Então, enfim, deixe nos comentários o que vocês acham a respeito desse assunto aí. Se inscreva no canal e ative as notificações. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!